Olá, pessoal. Vamos com essa questão aqui da Universidade de São Caetano do Sul. Na gametogênese da maioria dos animais, verifica-se a redução da ploidia nas células em formação, assim como a segregação independente de genes alelos. Esses dois processos estão relacionados à diversidade genética das espécies. Então, quando ele fala em gametogênese, é algo que nos animais se dá através da divisão celular do tipo meiose, né, que é aquela divisão reducional na qual os pares de cromossomos homólogos, eles se separam, né? Então, isso garante, aí como eles se segregam independente, isso garante uma diversidade genética, né? Então, é aquela distributiva que a gente faz, por exemplo, quando está fazendo a segregação de um duplo heterozigoto, um azão azinho, bezão bezinho, né? Você sabe que você vai ter quatro tipos de gametas diferentes daí, porque esse azão, ao se separar do azinho, ele pode ir com o bezão ou com o bezinho. E esse azinho, ao se separar de azão, ele pode ir com o bezão ou com o bezinho. Então, você tem quatro tipos diferentes de gameta. Então, é disso que ele está falando aí, né? Segundo a lei de Mendel. Questão A. Por que é necessária a redução da ploidia no processo de formação dos gametas? Em que etapa da divisão celular gametogênese ocorre tal redução? É necessária a redução da ploidia porque gameta, a palavra gameta, vem do grego gamen, que significa casamento, né? Agora eu não lembro se é do grego ou do latim, mas esse gamen se refere a casamento, porque são células que, de modo geral, elas precisam se juntar no que nós chamamos de fecundação ou concepção, fertilização. Elas precisam se unir para dar origem a um novo indivíduo. Então, quando essas células se unem na fecundação para originar um novo indivíduo, o material genético de uma e de outra vão se juntar. Então, imagine se essas células não fossem originadas por meiose, se elas não tivessem apenas a metade da ploidia. Ao juntar, não haveria essa manutenção da ploidia da espécie. Vou dar um exemplo prático com nós, seres humanos, né? A nossa ploidia é de 46 cromossomos, 23 pares. Imagine se os nossos gametas não tivessem origem por meiose, não houvesse essa redução na ploidia deles, né? Em vez de 46, os gametas têm a metade, têm 23. Imagine se eles tivessem 46. Quando um se unisse ao outro, você teria aí 92. Então, você não teria a manutenção da ploidia, isso não seria nem sequer viável à vida. Então, é necessária a redução da ploidia no processo de formação dos gametas, porque os gametas são células que precisam se unir num evento que nós chamamos de fecundação para dar origem a um novo indivíduo. Então, para que se mantenha a ploidia da espécie, é importante que os gametas tenham a metade, tá? Para que na fecundação, ao se juntar, mantenha a ploidia da espécie, né? Então, no caso da espécie humana, 23 com 23, vai manter a ploidia de 46 cromossomos no total. E aí ele ainda pede, ainda na A, em que etapa da divisão celular gametogênese ocorre tal redução. Então, a gametogênese, ela tem aquela fase da multiplicação, da proliferação, né, que acontece lá nas gônadas, nos homens nos testículos, nas mulheres nos ovários. Tem aquela fase do crescimento, em que essas células, além de crescerem, elas duplicam o seu material genético para se preparar para a divisão. E aí você tem finalmente a etapa da maturação, que é onde se inicia a divisão, a meiose. Então, em que etapa da divisão ocorre tal redução? É durante a meiose um. Logo na meiose um, os pares de cromossomos homólogos se separam. Se você quisesse ser ainda mais específico, eu poderia dizer que é durante a anáfase um da meiose um que ocorre essa separação e, com isso, a redução da ploidia para as células filhas aí, produto da meiose um. B. Considerando o genótipo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, e a ausência de permutação, indique os possíveis genótipos dos gametas gerados quando um, tais alelos estão em ligação gênica do tipo cis, azão, bezão, azinho, bezinho. Então, ó, quando está assim nessa posição, significa que os alelos dominantes estão ligados e os alelos recessivos estão ligados. Então, nesse caso, na ausência de permutação, você vai ter apenas dois tipos de gametas possíveis, azão, bezão e azinho, bezinho, certo? Então, um quer apenas isso. Ele já deu a posição bonitinho, então a gente sabe que esse azão está ligado ao bezão, vai produzir um gameta, e esse azinho está com o bezinho, vai produzir esse outro gameta. 2. Estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Então, nesse caso, você vai ter o gene A em um e o B em outro par
Como ele é um duplo heterozigoto, você vai ter azão azinho em um par de cromossomos e bezão bezinho no outro. Então, nesse caso, como a segregação é independente, quando o azão se separar de azinho, ele pode calhar de ir com o bezão e formar esse primeiro gameta, ou de ir com o bezinho e formar esse segundo gameta. O azinho, por sua vez, ao se separar do azão, ele pode calhar de cair junto com o bezão e formar esse gameta, ou ir com esse bezinho e formar esse outro. Então, você tem quatro possibilidades aqui nas mesmas proporções. Ele nem pede as proporções, ele quer saber somente os genótipos dos gametas gerados. Então, enquanto aqui no caso um, que eles estão em ligação sem permutação, você vai ter só dois tipos, aqui no caso 2, como estão em pares diferentes, vai haver uma segregação independente, segundo a lei de Mendel. Então, ele põe bem de bonitinho aqui a diferença entre quando dois genes diferentes estão ligados em um mesmo cromossomo e quando eles estão em pares de cromossomos diferentes. Aqui em cima, no um é um caso de linkage, ligação gênica, e aqui no 2 é um caso de segregação independente, segundo a lei de Mendel. Aqui no um poderia até haver uma diversidade caso houvesse permutação aqui, mas ele deixa claro, aqui na B, que ausência de permutação. Então, na ausência de permutação, você vai ter somente dois tipos de gametas quando está em ligação e vai ter quatro tipos diferentes quando estão em pares de cromossomos diferentes. Então, é uma questão bem legal para a gente ir fazendo essa comparação entre ligação gênica e segunda lei de Mendel, que são situações diferentes, né? Em uma ocorre segregação independente e na outra não. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau.